Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar e hoje é dia de seleção em campo, hein? Daqui a pouquinho também tem atualização sobre a lesão do Cássio, do goleiro cruzeirense. Ontem teve bola rolando no Brasileirão. O Galo em campo em dia de Hulk e Daverson na vitória contra o Grêmio. Dupla entrosada do Galo, que até no gol tava comemorando igual, fazendo a típica comemoração do Hulk. E olha que o gol foi do Daverson. Gol! Eu acho que ele é um pouco do que estava faltando pro nosso grupo, né? Acho que não só dentro de campo, mas fora de campo também. Mas já deu tempo suficiente pra torcida do Atlético conhecer o Deivinho, né? No mesmo jogo que ele é decisivo, ele também rouba a cena com lances como esse. Aplausos, com um sorriso e depois reverência, quer ver? Porque tomou um drible do goleiro do Grêmio. Uma ironia que também vira provocação com os adversários. O Reinaldo, por exemplo, ficou furioso com o atacante. E eu só tava falando pra ele respeitar mais no jogo, porque uma hora ele virou a cara, outra hora ele deu chute no vácuo, pedalou. Por que ele não fez isso quando tava 0 a 0, quando tava 1 a 1? É fácil quando tá ganhando ele fazer isso. Cara, o brasileiro tem que entender que no futebol existe a catimba, cara. Quando se eles estivessem ganhando, eles iam fazer o mesmo e faz parte. É o Daverson. O Daverson é uma figura. A confusão com o Reinaldo começou no intervalo e se estendeu para o segundo tempo. Aí o juizão não aguentou mais. Amarelo de bobeira, parece criança, né? Dentro de campo aí. E os dois ganharam um castigo. Cheguei, Devinho, não faz isso, velho, tal. Chama atenção, você tem total potencial de chamar atenção fazendo gol, fazendo grandes jogadas. Até porque, quando joga a bola, o Daverson decide. Foi dele o passe pro Hulk entortar o Gemerson e sofrer o pênalti. Fazia tempo que eu tinha tentado uma jogada dessa individual, né? Driblando pra lá e pra cá. Fui feliz, deu certo. Então, graças a Deus, consegui sofrer o pênalti ali e concluir com gol. Do super-herói, do incrível Hulk. 113 gols pelo Galo, agora o maior artilheiro isolado do clube no século. Tem um aproveitamento muito bom, né, de bola parada. Vai lá, Moreno. Grêmio já tenta a resposta, Braithwaite bateu, vai sobrar pra ele. Gol! 1 minuto e 9 segundos depois, mas pra sorte do Galo, o VAR anulou. Parece tocar com o braço esquerdo. O gol que valeu mesmo saiu depois desse lindo passo do Dodge pro Aravena. Manda pro fundo do gol e agora tá empatando o jogo pro Grêmio. O Galo logo retomou as rédeas do jogo. Dominou, Paulinho dá o tapa para entrar da área pro Hulk, invadiu, bateu, Marquezinho, rebote, Scarpa na trave! E voltou à frente do placar quando o Hulk deu esse presentão pro Daverson. Assistência do Hulk para Daverson, que toca na saída do Marquezinho para recolocar o Atlético em vantagem no jogo. Quarto gol do Daverson com a camisa do Galo, que voltou a vencer e a sonhar com vaga na Libertadores. Na sintonia de uma dupla que parece cada vez mais entrosada. Pro Hulk e pro Daverson! E esse entrosamento na moda aqui? Essa dupla tá mais entrosada, até na paleta de cores, Beleza, tudo bem? Henrique, Beleza, Lares? Pra gente aqui. Henrique, vitória muito importante do Galo, precisava voltar a vencer no Brasileiro. Muito importante para subir na tabela, já tá 3 pontos do Cruzeiro, por exemplo, tá se aproximando, tem um jogo a menos ainda contra o Atlético Paranaense. Jogo de ontem bem divertido, hein? Vamos ver lances? Monte de oportunidade. O Galo sem o Everson, que estava suspenso, o Matheus Mendes deu conta. Olha só essa bola do Edenilson como ele vai Defesaça. buscar. Comecinho de jogo, 0 a 0. Imagina o Grêmio fazendo 1 a 0, né? O Galo também levou perigo em algumas chegadas. Foi um time muito fortalecido. Milito traçando um planejamento de usar praticamente força máxima nesse jogo de ontem. Só alguns jogadores estavam fora por seleção ou lesão, caso do Aran. E acho que vai poupar muita gente contra o Fortaleza. Ó, bola na trave do Scarpa. O Galo teve muita chegada à frente e permitiu também muito ao Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente já viu essa bola do Otávio. Ainda não fez o primeiro pelo Galo, Nunca quase fez gol saiu, pelo né? Galo. Olha só que boa bola. No segundo tempo, o Galo, para mim, controlou um pouco melhor as chances do Grêmio. E aí, no final do jogo, teve que baixar, se defender lá dentro da sua área. Repara, quase todo mundo do Galo lá dentro. E o Matheus Mendes de novo. Para mim, essa bola até ia para fora, mas ele foi lá para confirmar. Acho que o Galo fez um jogo consistente e mereceu vencer. Agora tem um detalhe do segundo gol que você queria mostrar pra gente, o que é? É isso, essa dupla Daverson e Hulk tá dando certo, mas olha um detalhe do Fausto Vera no lance do segundo gol. O Galo tá construindo, a bola chega pro Batalha, o Vera tá atrás do Dodge, ó. Não deu linha de passe, não tem como achá-lo. Aí ele vai dar um passinho pro lado, ó. Aí sim aparece. E ele acelera pro Hulk,
Movimentação do Daverson também muito inteligente, é o facão, né? Esse movimento diagonal, cuidando do impedimento, o Hulk toca na medida. E a definição do Daverson também é muito boa. Ele vira o pé, ó, em cima da hora pra tirar do Marquezinho, um belo gol. Eles estão se encontrando. Agora o Hulk decisivo na arena mais uma vez, com números impressionantes. Mais participações em gols do que jogos no estádio. É impressionante o poder de decisão. E um detalhe, ele ficou fora contra o Vitória, fez falta, porque sempre faz, mas ontem exportou bem o jogo inteiro, participou dos 2 gols. E deve ser poupado contra o Fortaleza, porque está suspenso, inclusive, terceiro cartão amarelo. Boa, Hulk aqui no Rádio Esportes, 11h52, comentarista Ale Oliveira. Já vamos falar do jogo, mas essa fala do Hulk, pra mim, na saída do campo ontem me chamou a atenção, ó. Ele deu um chega pra lá no Daverson, viu? Tá com muita gracinha. Quem tá com a razão? O Daverson é do jogo, é isso mesmo, faz parte do esporte? Ou é o Hulk, o capita, o super-herói? Que o Davinho tem que dar uma segurada, hein, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago Reis, meu amigo, meu irmão. Bom dia pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Eu acho que aí tem casos e casos, né? O pacote Daverson, primeiro começa pra mim com um jogador competente, um jogador que executa bem a sua função, e a gente tem que saber separar isso. Eu acho que ele comete vários exageros e tem alguns códigos que não são explícitos, mas são velados no futebol, que normalmente o jogador respeita, né? Esse aí de ficar, assim, por exemplo, é diferente o Ronaldinho Gaúcho, que pra ludibriar a marcação do adversário, ele olha para um lado e mete um passe agudo pro outro. Assistência. Isso, deixa o cara pifado, né? Várias vezes. Uma outra coisa é você tá na lateral, dar um passe daqui até ali e virar o rosto. O jogador profissional não gosta disso, cara. Eu sei que muita gente vai achar que é estranho e tal, não sei o quê, mas é a conversa entre eles, e o Hulk deixa bem claro isso, né? Acho que o Hulk... Não passou pano. Não passou pano. E outra coisa que eu acho é o seguinte, o Daverson, com relação à simulação, com relação a fingir que foi atingido, que é cotovelado, ele não engana mais ninguém. Hoje o árbitro, e aconteceu isso ontem, inclusive com ele, ontem teve vezes que ele sofreu a falta, mas o árbitro não dava, por causa dos escândalos, dos exageros, e ele precisa controlar isso. Fora as tretas, né? Por exemplo, o Reinaldo quer brigar com todo mundo, nosso querido capitão Nascimento, lateral esquerdo do Grêmio. Deixa o Reinaldo falando, meu, você tá com moral, você fez gol, titular, tá bem, fez gol decisivo outro dia aí na Libertadores, deixa ele falando, deixa ele sozinho, deixa ele brigar sozinho. Então acho que tem tudo isso. Primeiro separar o cara que joga bem. Eu acho que o Daverson joga bem. É uma boa alternativa. Tá ajudando. E outra coisa, algumas coisas que ele pode melhorar. Quer dar um passe sem olhar? Deixa o cara na cara do gol. Mas daqui até ali, eu vou te falar que não vejo muito sentido, não. Eu quero a opinião de Nath Fiuza sobre a atuação do Galo. Consistente, firme na maior parte do tempo. É bem verdade, o Grêmio teve um gol anulado pelo VAR. O Renato Gaúcho reclamou muito, mas a bola bateu claramente no braço do atacante do tricolor gaúcho. E aí, Nath, depois daquele vacilo contra o Vitória no fim de semana, o Galo se redimiu no Brasileiro. Um abraço, boa tarde, Nath Fiuza. Boa tarde para você também, Thiago, Ale Oliveira, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. O Galo fazendo as pazes, né, com a vitória no Brasileirão. Para além da questão do desempenho, o resultado era muito importante, porque aliviava a pressão na competição nacional e também dava mais tranquilidade para o Atlético se preparar agora para essa maratona decisiva das Copas. O primeiro tempo, bem verdade, foi bem legal de assistir, tanto pelos acertos ofensivos, né, que as duas equipes apresentavam, os dois times com uma postura mais agressiva, buscando o gol, mas também pelos vacilos, os deslizes defensivos que geravam muitos espaços e, consequentemente, muitas oportunidades. Então, foi um primeiro tempo bastante movimentado, o Atlético sendo eficiente, fazendo os seus 2 gols, numa noite de muita inspiração do Hulk, né? Como é craque o Hulk, não só pelo gol, não só pela assistência, mas por toda a movimentação, o Hulk se adaptando a jogar de uma forma diferente do que ele tem o costume agora com a presença do Daverson. A gente viu naquele jogo contra o Fluminense na Libertadores, o Hulk jogando mais aberto pelo lado do campo. Ontem já era um Hulk que circulava mais na entrada da área, jogava mais por trás do Daverson, que era essa referência como um 9 ali centralizado. E como os dois estão se entendendo bem, acho que jogo a jogo o Daverson vai colocando aí uma pulga atrás da orelha do Milito de que ele deve ser o titular na ausência do Bernard. É uma pena só que ele não possa jogar a Copa
do Brasil, mas tirando a exposição por vezes desnecessária do ponto de vista defensivo que o Atlético sofria, em especial no primeiro tempo, por se lançar muito ao ataque, foi uma vitória bem construída. No segundo tempo, o Grêmio teve mais posse, mas o Atlético soube sofrer, soube tirar os espaços, soube controlar o jogo e carrega essa vitória importantíssima e destacar principalmente esse setor ofensivo do Galo, que vem funcionando. É um Atlético que ataca com muita gente, precisa de mais compactação, precisa ficar menos exposto, mas eu gosto desse Galo agressivo e gosto da presença do Daverson ao lado do Paulinho e do Hulk, viu, Thiago? Ale Oliveira, uma atuação forte do Atlético e, como disse o Hulk ainda há pouco, né? Ele é um ser humano, apesar de ter o apelido de super-herói, de parecer um super-herói, mas naturalmente como ser humano oscila. Agora, quando tá no dia dele, quando o homem tá inspirado, é difícil de segurar, é ruim de parar o super-herói do Galo, hein, Ale? E principalmente quando ele tá saudável, quando ele tá inteiro, né? Você vê, não é coincidência que ele não jogou contra o Vitória, e aí o torcedor tem que entender, né? Não é que ele fica deitado no sofá, vendo televisão, ele fica trabalhando, se preparando, primeiramente se recuperando, depois se condicionando, para tá bem, quando você tem um intervalo maior entre um jogo e outro. E eu acho que essa é a tendência, até porque o Hulk ele tem quase 40 anos, né? Então é verdade que ele precisa de cuidados especiais. Então não é coincidência que o fato dele ter tido uma semana para esse jogo, ele ter jogado tão bem, ter destruído o melhor jogador da partida, disparado, sendo decisivo, absolutamente decisivo no jogo contra o Grêmio. Então acho que isso tudo tem que ser pesado, inclusive principalmente na reta final de temporada, com 2 semifinais aí pela frente, e o Milito já deu a dica, né? E contra o Fortaleza deve ir com uma equipe muito alternativa, e eu acho que ele tá mais é que certo. O Campeonato Brasileiro ele não pode de jeito nenhum atrapalhar as Copas, e ontem ajudou, dando ritmo, dando confiança, sabe, conseguindo uma boa vitória, uma escalação, como disse a Nath, bem interessante, né? Porque ele trouxe 4 atacantes, o time ficou um pouquinho desprotegido no primeiro tempo, depois foi se acertando. Para mim é uma vitória justa, merecida e que vem num momento muito importante.